Política em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida da sua TV ABCD está de volta. Nós estamos recebendo hoje aqui o Rogério Grandino falando sobre dúvidas de relações trabalhistas. Maiara, pergunta dos nossos telenautas para que a gente não perca tempo aqui. Tem sim, Balista. A Ludmila, ela fala que já é a terceira vez que o funcionário falta de 2 até 3 dias sem aviso e pergunta quanto que é considerado abandono de emprego. Tá. O abandono de emprego é uma das causas, um dos motivos, né, de demissão por justa causa. Só que como todos os motivos de demissão por justa causa, é um fato extremamente grave que precisa ser bem comprovado, né? Para que seja caracterizado abandono de emprego, a pessoa precisa se ausentar ao trabalho 30 dias consecutivos, sem justificativa, né, desaparecer, ou é muito comum a pessoa arrumar outro emprego e sumir, né, não dá satisfação. Né? Só que mesmo para caracterizar o abandono, você precisa se acautelar. Primeiro, você tem que convocar a pessoa para que ela compareça. Olha, você não está vindo trabalhar, venha para tratar de assunto do seu interesse, enfim, para dar uma justificativa, né? Telegrama. Um telegrama, uma carta, né? Um telegrama é o mais comum. Você manda o telegrama, mas você manda com aviso de recebimento e cópia do texto que você mandou. Mesmo assim, a pessoa não aparecendo, após os 30 dias, você é obrigado a convocá-la por 3 dias consecutivos, através de publicações num jornal de grande circulação na região onde ela mora, né, convocando ela ao trabalho. Se ainda assim ela não comparecer, está caracterizada a justa causa. Para esse motivo que ela falou de segunda ou terceira vez que ela falta sem justificativa, você tem as sanções punitivas, ou as sanções que você pode aplicar. A primeira delas é uma advertência verbal, né? Olha, você faltou sem justificativa, e por óbvio, né, desde que a falta seja sem justificativa. Você faltou sem justificativa, não aconteça mais isso, chama a atenção da pessoa. Se acontecer de novo, você dá uma advertência por escrito. Se acontecer de novo, você dá uma suspensão, e se acontecer outra vez, aí você dá uma justa causa. Não há necessidade de você incorrer nessa linha que eu falei. Verbal, escrita, suspensão e justa causa. Vai do fato, né? Se é uma pessoa que chega atrasada com frequência, ou sai para almoçar, volta mais tarde, você pode aplicar essas punições até você aplicar a demissão por justa causa. Só que tem que estar tudo bem caracterizado, né? Como eu disse, a pessoa tem que realmente faltar injustificadamente, tem que estar demonstrado isso nos cartões de ponto, né? A empresa descontou o dia dela, o domingo, as punições têm que ser escritas. Se a pessoa se negar a assinar a punição, você pega a assinatura de 2 testemunhas dizendo que ela se negou. Enfim, tem que ter toda uma cautela aí para que lá na frente, a hora que ela for, e vai, com certeza, entrar com ação trabalhista, você possa se defender e mostrar que a justa causa foi justa. O Carlos Silva, ele fala que o trabalho dele exige boa apresentação e o salário não dá para comprar o necessário. E pergunta se a empresa é obrigada a dar uniforme ou ajudar com isso. Olha, essa questão de você justificar que o salário não é suficiente para você se apresentar de uma forma adequada, não cabe, né? A alegação que você tem que ter é que você está se vestindo de acordo com a sua renda, né, ou com aquilo que você está recebendo. A empresa não é obrigada, né, a custear isso. Ela é obrigada, sim, se exigir um uniforme, a fornecê-lo, né, sem custo nenhum. Mas não tem como você obrigar a empresa a te ajudar a você a comprar essa roupa, enfim. Isso aí é uma coisa que não tem como fazer. O Aristides Falco, ele pergunta se o aviso prévio mudou para 3 meses. Ainda não. Isso é um projeto, né, uma lei que foi aprovada no Congresso agora, acho que a semana passada, no fim da semana, que ainda vai para a sanção do presidente. Aparentemente vai passar, né? Não sei exatamente a partir de quando vai vigorar ainda, mas isso vai acontecer. Daqui a alguns dias, né, esse mês ou mês que vem, a presidente vai sancionar e vai passar a valer aviso prévio de 90 dias. E a Lúcia, ela pergunta como que funciona o cálculo do novo projeto do aviso prévio. Então, é assim, basicamente, o aviso prévio é de 30 dias. Né? O aviso prévio ele pode ser trabalhado ou ele pode ser indenizado. Sendo de 30 dias, ele pode ser nessas 2 modalidades. Agora, pelo projeto ou pela lei nova aí, vai acrescentar 3 dias a cada ano que um funcionário tiver de contrato, até o limite de 90 dias, que são para aquelas pessoas que tenham 20 anos ou mais de empresa, né?
E aí, conforme o número de dias que acrescentar, você acrescenta no cálculo. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa tinha 2 anos de empresa. Então ela terá 33 dias de aviso prévio. Então, o salário dela, se era de R$1.000, né, não vai ser R$1.000. Você faz a conta de proporção. Falar. A Carla, ela pergunta se as empresas que têm forma de contratação PJ autônomo podem estipular horário para o funcionário. Não, veja só. Essa questão do PJ e autônomo é uma questão bastante recorrente nas empresas. Não adianta a forma como você contrata a pessoa, seja como PJ, seja como autônomo, seja como qualquer outra modalidade. Importa como você trata aquela pessoa. Se você tratar aquela pessoa como funcionário, ele é funcionário, né? As empresas contratam, por exemplo, como PJ e não paga nenhum dos direitos, 13º, férias, fundo de garantia, enfim. Mas trata aquela pessoa como funcionário. O que é tratar? Exigir que a pessoa cumpra horário, exigir que a pessoa vá todos os dias, e ela pessoalmente, né? Ela ter um supervisor, uma pessoa para quem ela tem que responder, obrigada a dar satisfação, e ela tem uma remuneração. Esses são os 4 requisitos que caracterizam a relação de emprego, né? Se você contratou aquela pessoa como PJ, você não pode exigir dela que ela tenha as mesmas características de um funcionário, que são essas 4 que eu falei. Ou seja, você não pode exigir que a pessoa tenha horário a cumprir. Você não pode exigir que a pessoa tenha que dar satisfação. Amanhã eu não vou trabalhar porque eu vou no médico, enfim, eu vou fazer qualquer coisa. Isso daí é a atitude de um empregado, né? E se essa pessoa for tratada dessa forma, ela pode buscar na justiça, que a justiça vai reconhecer o vínculo e ela vai ser obrigada a pagar. O Laurindo Siqueira, ele fala que ele é autônomo e presta serviços e pergunta como que fica a aposentadoria dele. Então, o autônomo ele tem uma modalidade de recolhimento especial, né? Ele tem que emitir lá o RPA, que é o Recibo de Prestação de Serviços Autônomos. A empresa que paga ele, o valor da prestação do serviço dele, tem que recolher a cota dela, que são 20%, né? E ele tem que recolher a cota dele, que são 11%. Então, mês a mês, ele tem que comprar aquela GPS avulsa na papelaria, o próprio site do INSS fornece, e fazer o pagamento como a modalidade autônomo. Só que a modalidade autônoma ela tem algumas particularidades. O autônomo, o INSS trata ele como se fosse, vamos dizer assim, um empregado, né? A partir do momento que ele deixa de ser autônomo, ele tem que comunicar ao INSS que ele não é mais autônomo, porque senão o INSS vai entender que ele deixou de contribuir. E lá na frente, quando ele quiser voltar a contribuir, ele vai ter que pagar todos os atrasados. Nossa. Então a primeira coisa que ele tem que fazer, se porventura ele deixar de ser autônomo, por exemplo, vai ser empregado, uma empresa contratou ele. Ele tem que comunicar ao INSS essa condição, para o INSS cessar aquela condição dele de autônomo e passar a tratá-lo como empregado normal. Senão ele vai ter
O Reginaldo, ele pergunta como que funciona a desaposentadoria. Ele fala que ele já se aposentou faz 9 anos, continua trabalhando e se ele pode requerer. Tá. Eu não sei se a gente tem tempo, eu vou até tentar explicar rapidamente para as pessoas entenderem. O assunto do momento. Bom, a desaposentadoria ou desaposentação é uma matéria que vem sendo tratada aí recentemente, 2 ou 3 anos no máximo. No direito, a gente costuma dizer que as questões são formadas de tese, né? Até porque o direito não é uma ciência exata. Então você formou determinada tese e você vai defender aquela sua tese. Se a pessoa com quem você está conversando sobre aquela tese, que no caso é o juiz, achar que você tem razão, ela vai entender daquela forma como você entende. Muito bem. Antigamente, se eu não estou equivocado, em 95, quando a pessoa se aposentava e continuava a trabalhar, após o término, né, que ela parasse de trabalhar, ela recebia de volta essas contribuições que ela continuava.